Muito bem, meus irmãos, aqui mais uma vez gravando o estudo bíblico. Nós estamos na altura do capítulo 2 de Miqueias. Eu quero ler aqui, capítulo 2 de Miqueias. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorecer, eles executam. Porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção. Estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou aos invasores das nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Esse texto ele começa com um ai. Toda vez que há um ai na boca de um profeta ou de um emissário de Deus, de um servo de Deus, é porque é algo seríssimo, gravíssimo. Bom, o que a gente vê aqui é que no capítulo 1, Miqueias ele tratou da relação do homem com Deus. No capítulo 2, Miqueias aqui está tratando a relação do ser humano com o seu próximo, do homem para com o homem. Aqui o profeta ele eleva a voz para denunciar os pecados das relações humanas. Então, no capítulo 1, o profeta ele focou na primeira tábua da lei. Primeira tábua da lei, quando nós falamos tábuas da lei, nós estamos falando nos 10 mandamentos. Ou quando fala na lei de Moisés, nós estamos falando a priori, centralmente dos 10 mandamentos. Então no capítulo 1, o profeta ele vai dar ênfase maior na primeira tábua da lei, que são os primeiros 5 mandamentos. O capítulo 2, o profeta vai fazer o seu foco será na segunda parte das tábuas da lei, que é do mandamento 6 até o 10. O que a gente vê aqui é o homem que não tem uma relação correta com Deus. O que nós vemos aqui é que o homem que não tem uma relação correta com Deus, ele não terá uma relação correta com o seu próximo. Se o nosso relacionamento horizontal está ruim, ele com certeza é consequência de que o nosso relacionamento vertical não está bom. Ou seja, se com Deus não está bom, com o nosso irmão também não estará bom. O pecado contra o povo, o pecado contra outro, o pecado contra alguém é sempre um pecado contra Deus, porque aquele alguém é criatura de Deus, né? Ele pertence a Deus. Então, pecar contra a criação é pecar contra Deus. Pecar contra o meu próximo é pecar contra Deus. O pecado contra o povo é o que acende o juízo de Deus. A degradação moral, nesse texto aqui, a degradação moral é tal que Deus, que essas pessoas que abusam das outras, a degradação moral dessas pessoas é tão grande que elas acham que vão ficar impunes. Aqui perdeu-se o medo da sentença, aqui perdeu-se o medo da justiça, até porque quem cometia o mal era quem deveria guardar a justiça. Vai vendo as relações de hoje, olha atualmente e olha as palavras do profeta Miqueias, são muito, muito parecidas. Na verdade, não muda em nada.
Segundo alguns autores aqui falando do texto, o acúmulo de terra era resultado dos... Veja isso, o acúmulo de terra era resultado de pesados impostos exigidos primeiro pelo governo. Primeiro pelo governo, o governo israelita, o governo de Israel, exigia pesados impostos, levando assim os pequenos agricultores à falência e à miséria. Estando em falência e miséria, eles se tornavam reféns da exploração de outros grandes produtores. O povo ficou sobre 2 grandes tributos, e isso aqui é muito forte. 2 grandes tributos. O povo pagava tributos ao governo judeu e ao Império Assírio. Em não pagando, perdiam tudo e viravam até escravos. Não apenas ele, mas toda a família virava escravo. As classes de homens ricos do povo se aproveitavam dessa crise. Eles traçavam planos inescrupulosos para enriquecer mais e adquirir mais terra, mais casas, mais bens, mais escravos. Isso também é denunciado em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, o Senhor fala da sentença, fala da vinha, que ele plantou uma vinha, mas que deu uvas amargas. Vemos isso em Isaías muito fortemente. Olhem lá, Isaías capítulo 5, verso 8. Mas como se isso ainda não bastasse, como se o que eu te relatei não fosse o suficiente, tem mais. Como se isso não bastasse, esses mesmos pequenos colonos ainda eram, veja isso, meus irmãos, ainda eram convocados pelo governo para defender as áreas dos seus próprios exploradores contra a invasão assíria. Ou seja, esse povo era convocado para virar um exército e combater a invasão assíria. Enquanto eles combatiam lá, os corruptos se apropriavam aqui. Quando eles voltavam, não tinham nada, ficavam refém desses corruptos, e isso se tornou um ciclo vitalício, infinito, que é hoje o que a gente vê. Não tem nada de diferente nisso. O que tem de diferente nisso é que nós somos carentes de profetas. Essa que é a verdade. Vamos ver agora verso a verso o que o texto diz. Aqui uma fala sobre o verso 1 e o verso 2. Os ricos aproveitavam a noite para arquitetar o mal, e o mal não era algo que vinha de fora. Por quê? Porque os olhos estavam nos assírios. Enquanto os olhos estavam nos assírios, os ricos e inescrupulosos, eles esfaqueavam, de certa forma, roubavam os seus próprios concidadãos. A noite era escolhida para encobrir as reuniões. Eles faziam reuniões. Os caras se reuniam para planejar o mal. Veja o asco que deveria estar o coração do Senhor. A denúncia do pecado não era dirigido a estruturas políticas. Aqui, Miqueias não está falando da estrutura política, muito embora a estrutura política ela só é um desdobre dos corações frios, calculistas, que roubavam, matavam, enganavam, enclausuravam e escravizavam os próprios irmãos. Isso aqui é muito atual, mas isso aqui é muito nojento também. À luz do dia, eles executavam a trama, passavam a noite em claro tramando as suas tramóias, conjecturando meios de matar, meios de roubar os próprios irmãos. E à luz do dia eles executavam isso, até porque a justiça, o martelo do juiz estava na mão deles. Os maus não dormiam,
não havia pausa no coração dos maus. O poder estava em suas mãos, não havia pudor nem medo de colocar em prática as ações mais nefastas contra o próprio povo que estava sendo invadido. É uma coisa que a gente tenta imaginar, mas não consegue. Na verdade, a gente consegue, é só imaginar para a nossa tão jovem nação. Os corruptos eram cobiçosos, o que era sempre uma vontade se tornou uma prática. Na verdade, a crise que veio, a invasão assíria, que veio sobre o povo de Israel, havia sempre uma vontade desses nojentos de escravizar e tomar e enriquecer mais e mais. Mas com o advento da crise, vai vendo, eles conseguem colocar em prática. Então eles veem na invasão de uma outra nação sobre seu povo uma crise? Não. Eles veem uma oportunidade. Isso aqui é cruel demais para colocar em prática. Agora havia uma chance. Faltava apenas subornar e trazer o poder público de alguma forma, trazer alguns poderosos para o seu lado. Então tudo agora era uma questão de tempo. Seus sonhos mais obscuros, terríveis, seriam realizados. Foram maquinados, planejados à noite, agora seriam praticados à luz do dia e todos sofreriam sobre as duras penas das assinaturas, dos engendros desse pessoal repugnante. A crise é sempre um interesse para o corrupto. Sempre quando um povo vai muito mal, alguém está interessado e alguém está drenando isso. Sempre quando uma nação vai a pior, isso é sempre bom para alguns, normalmente para os maus, né? Então, o que eles fizeram? Esses caras faziam essas reuniões, claro, a população estava encoberta por um manto de medo e incerteza, os assírios invadindo, começaram pelo norte, chegando ao sul, as mentes mais imundas e nefastas, mais desgraçadas da época, olham essa invasão e dizem: bom, agora vamos colocar em prática nossas ideias obscuras. Enquanto todos estão lutando por suas vidas, os corruptos lutam pelos seus bolsos, e isso a preço de vidas. É o que está acontecendo aqui, é o que Miqueias está batendo o martelo. Os corruptos não apenas estavam aniquilando os bens alheios, mas eles estavam acabando com o quê? Eles estavam acabando com as vidas dos seus irmãos, com a história de um povo. No entanto, os maus são alertados pelo profeta que o Senhor não estava de olhos fechados. Eles são alertados pelo profeta que o que fizeram, o Senhor faria a eles. O Senhor toma as dores dos fracos e faz justiça. Pesa a mão sobre os ratos que infestavam a nação. A lei de Moisés, lá na lei de Moisés, a terra, ela tinha que ficar dentro das famílias e das tribos. Não deveriam pertencer a outros. Mas dividida para os descendentes a serviço de um propósito do povo. O propósito de quê? De que não crescesse alguns e esses crescendo escravizavam os outros. Se uma terra era vendida, no próximo jubileu ela era devolvida. Se alguém comprava uma terra, sabia que ao pagar essa terra, um dia ele deveria devolver. Para quê? Para que a riqueza não ficasse na mão de poucos. Quando a riqueza fica na mão de poucos, esses poucos tomam conta, escravizam, perdem o coração, viram gente desalmada e botam vidas a perder, botam tudo a perder, na verdade. Então a lei de Moisés, ela deu as terras às tribos, e dentro dessas tribos deveriam ser divididas. Bom, como eu já disse, hoje não é muito diferente.
Muitos vivem no pecado deliberadamente, achando que não sofrerão as consequências. Nos versos 3 a 5, quando as riquezas se concentram na mão de poucos, Deus se move em julgamento. Acontece que Deus se revolta contra esses. Os abonados opressores do povo seriam pagos na mesma moeda. Deus estava estragando os planos dos maus. Eles seriam escravos no estrangeiro, os assírios os levariam e os escravizariam, eles iam provar do próprio veneno. Quem quiser ganhar tudo vai ficar sem nada. Quem cobiça tudo é escravo dos próprios desejos. Quem tem excesso, quem tem demais é alguém corrompido. Quem é alguém muito abonado, muito rico, ele já é alguém corrompido e corrompível. Normalmente, quem acumulou tanto, quem acumulou ou acumula tanto, ele oprime alguém, ele mente e ele é capaz de matar por isso. Miqueias tem na mensagem uma sentença severa sobre esses que escravizam a própria nação por poder e dinheiro. Dessa forma, eu diria assim, até infantil, Miqueias afirma: Deus está vendo, não está gostando de nada do que está vendo, e vocês vão ter a paga disso. É o que o profeta está falando. Desejo a todos em casa um ótimo estudo bíblico. Dirijo também uma oração para fechar esse momento, lembrando de novo que ao olhar para esse texto eu não consigo não pensar no momento atual que nós estamos vivendo. Acabei de ler hoje pela manhã que há muitos respiradores, EPIs, máscaras, remédios que já estão superfaturados, alguns até 836 vezes, para que alguém enriqueça. Ou seja, tem estados que compraram equipamentos que dariam no total 120 mil, estão superfaturados na casa dos milhões. Ou seja, em meio a uma pandemia que tem cobrado vidas humanas da nossa nação, há gente que está literalmente enriquecendo a preço da morte de outras pessoas. É ou não é uma coisa absolutamente... Eu não tenho palavras para descrever o que é isso. Onde uma epidemia, uma pandemia mundial afeta diretamente vidas, famílias, gente perdendo pai, mãe, filhos, gente desamparada e outros fazendo fortuna em cima disso. Às vezes, muitas pessoas já me perguntaram se a volta de Cristo não está próxima. Eu digo que eu não sei, mas o meu desejo é que estivesse, porque só consigo olhar, abrir os olhos ainda, só consigo exercer o meu ministério pelo amor de Deus. Do resto, eu não sei mais nada. Isso são coisas que a gente lê nas Sagradas Escrituras, mas uma coisa que me chama a atenção: Deus não está alheio ao que está acontecendo. Deus não vai passar o pano. Deus não vai fazer vistas grossas. Todos serão pagos pelas suas atitudes, e principalmente esses. Quando dizem para mim que a educação é que vai mudar esse país, eu acho que não. Porque os seres mais educados, cultos e estudados são aqueles que moram em Brasília e dirigem essa nação. E são as pessoas mais horríveis que se pode conhecer. Então, desculpe o lampejo pessoal, mas é isso que a gente tem visto. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Quero orar ainda. Pai santo e bondoso,
Livra o nosso coração de pertencer e de ser corrompido pelo mal e explorar o nosso irmão. Seja explorando de maneira velada, seja com interesses ou seja explorando financeiramente. Abençoe, Senhor, a nossa nação, dá sabedoria aos nossos governantes. E, Senhor, pedimos que o Senhor realmente pese a sua mão sobre aqueles que, visto o que nós temos visto, passado que nós temos passado, tem se beneficiado de mortes, tem se beneficiado dessa crise. Tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.